pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, esse é o canal Flor da Letra e hoje eu vou fazer uma parede de giz e vou mostrar para vocês o processo. Tô aqui com a minha prancheta, tem aqui algumas sugestões de frase, vou escolher uma e vou mostrar para vocês como é o processo a partir daí, depois que nós temos uma frase, e aí nós vamos então pensar no layout, pensar nos desenhos, se vai ter algum desenho ou não. E aí nós vamos colocar tudo isso aqui no papel para depois então colocar a arte na parede. Eu vou fazer naquela parede preta que vocês viram no vídeo passado, que eu pintei, e aí eu vou colocar essa arte de giz ali. Eu convido você a assistir o vídeo passado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e ativar o sininho para não perder as notificações, certo? Então agora nós vamos passar aqui para a parte prática e vocês vão acompanhar isso comigo. Bora lá? Bom, pessoal, nós vamos agora criar a composição. E aí, o que precisa? A gente precisa ter atenção. E eu vou usar como referência agora para ensinar a vocês o livro Desenhando Letras da Juliana Moore, que tem um capítulo dedicado ao lettering. Eu já mostrei o livro aqui para vocês, quem tiver interesse, só clicar no card aí em cima. Então, na composição, a gente precisa pensar nos espaços em branco. Então, às vezes, a gente vai colocar letras muito juntas uma da outra e vai sobrar muito espaço. Ou então, vai colocar tudo no meio e aí vai sobrar muito espaço em volta. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Tanto no espaço entre as letras, quanto no espaço entre as linhas, né, aqui, esse espaço que fica vazio aqui, enfim, então a gente precisa pensar nesses espaços. A gente também precisa criar uma hierarquia, ou seja, colocar o que é mais importante em destaque, ou seja, uma hierarquia visual com as palavras. Então, primeiro, para você identificar essa hierarquia, você precisa ler a sua frase e identificar aqui o que você quer destacar. No meu caso aqui, a frase é: você vence amanhã se não desistir hoje. Então, o que eu quero destacar aqui é vencer e não desistir. O amanhã e o hoje, eles estão, vamos dizer, se a gente fosse colocar em primeiro e segundo lugar, o vence e o não desistir está em primeiro lugar. Em segundo lugar, o amanhã e o hoje. E o você e o se são complementos, né? É o que vai dar um pouco de sentido à frase, mas elas não precisam estar em destaque. Então, quando eu identifico já o que eu quero destacar, eu consigo, então, dentro do meu esboço, colocar o destaque no lugar certo. Então, aqui, por exemplo, você pode fazer isso por meio de cores diferentes, você pode fazer isso por tamanhos, né, que é uma hierarquia por escala, ou seja, vai ter palavras com tamanho maior e outras com tamanho menor. O que tiver em tamanho maior é o que eu quero destacar. Eu também posso fazer uma hierarquia por escala e peso. E peso é o quê? É quando as letras são mais grossas ou mais finas, né, a espessura da letra. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, o amanhã e o hoje, eles estão com peso, apesar de que aqui tá meio rabiscado, mas o amanhã e o hoje estão com peso semelhante. Então, aqui nesse exemplo, você vence amanhã se não desistir hoje. O você aqui tá meio que irrelevante, então não dei tanto destaque a isso. Vence tá grande e visível, o amanhã tá com peso diferenciado, ou seja, ela tá uma letra mais com uma espessura mais grossa, mais em destaque. O se eu coloquei dentro de um círculo, tanto para ocupar esse espaço, quanto para ele fazer sentido na frase, né? Para a pessoa não ler a frase e deixar ele de fora. Então, ele tá aqui num leve destaque para poder fazer a concordância dentro da frase. O não desistir e o vence estão com o mesmo tipo de letra e mesmo tamanho. Para quê? Porque eles têm um mesmo sentido, vamos dizer assim. Então, tem esses tipos de escala, por tamanho, por peso e por estilo. Então, aqui nós temos as três coisas. Por tamanho, o vence e o desistir estão mais destacados. Por peso, nós temos aqui o amanhã e o hoje com uma espessura diferente. E
por estilo. Aqui nós temos uma letra cursiva e aqui nós temos uma letra de forma. Acredito que vocês tenham compreendido. Você pode usar, então, peso, escala ou estilos diferenciados para poder fazer esse destaque. E aí também você pode colocar nessa composição as palavras dentro de formas. Tá vendo que aqui eu só usei linhas? A maneira como eu exponho essas palavras também ajuda a reforçar essa hierarquia. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um arco. Lembrando que as formas dentro desse layout aqui, elas precisam se encaixar, né? Para fazer mais sentido. Então, se aqui eu termino com uma linha curva, aqui eu começo com uma linha curva. Porque aí eu dou atenção a esses espaços entre linhas. E aí o resultado final fica mais harmônico. Então, aqui eu consigo ajustar certinho, eu consigo identificar onde cada palavra vai estar, né? E dentro dessas formas também já ir deixando em destaque o que eu quero. Então, aqui a gente tem que prestar atenção se os espaços estão bacanas, se o destaque vai ser bacana também. Uma forma dessa aqui pode se transformar numa bandeira ou numa faixa, né? Quando a gente utiliza esses recursos de faixa e tal, a gente acaba também dando um destaque para a palavra que está dentro da faixa. Então, tem que ter a atenção de colocar as palavras certas dentro das faixas. Então, aqui, pessoal, já expliquei para vocês a ideia. E agora eu vou colocar em prática aqui para ver se eu chego num layout. Vou deixar aí no time-lapse para vocês. E aí a gente vai já chegar no resultado final para passar para a parte prática mesmo, giz na parede. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou usar aqui uma linha, eu vou passar giz nela dessa forma. Passar giz, então, na linha, é um cordãozinho de sisal, mas pode ser qualquer barbante, enfim. E esse aqui vai ser o instrumento que eu vou usar para fazer as linhas guias. Como? Eu colo... Vou medir aqui certinho aonde, e aí eu vou só encostar essa linha, ela já vai fazer as marcações, tanto na diagonal, na vertical, na horizontal. E aí dessa forma você faz linhas certas, sem muita dificuldade. E aí você prende uma extremidade com o durex, a outra também, e aí você vai bater assim, e aí o pó do giz vai fazer a linha certinha. Eu vou colocar o processo todo aqui em time-lapse. Então, aqui eu vou precisar mesmo só da linha para medir. Se você quiser usar uma trena também, com o nível, também é legal. E o giz. E vai ser só isso. Então, bora lá conferir a arte. Vocês viram aí no time-lapse que teve várias opções. E eu cheguei à conclusão de que eu vou fazer todas as letras iguais e vou modificar só a cor daquilo que eu quero destacar. Que é uma das opções também, né, de destacar. Vou usar a mesma letra para a frase toda e as palavras que eu quero manter em destaque eu vou colocar em outra cor e vou decorar o entorno também. Bora lá conferir o processo. Então, depois de passar giz ali no seu barbante, você vai pregar um lado, vai segurar o outro e puxar, como se fosse um elástico. E aí, ele vai fazendo, então, a marcação. Fiz as linhas na diagonal, aí eu tô contando quantas linhas eu ia precisar para escrever a frase e decidi fazer todas as letras cursivas. E agora eu vou acrescentar o contraste, que é o quê? A diferença de espessura entre os traços. E nesse caso, o contraste é invertido, então ao invés de ter nos traços que sobem e descem, eu coloquei o contraste todo na parte de baixo.
Então, na parte de baixo de todas as letras, elas terão uma espessura maior. Essa letra, ela é conhecida como Fat Bottom. Vou deixar uma imagem aí para vocês com esse estilo. E se vocês quiserem, deixa nos comentários se vocês quiserem aprender esse tipo de letra, que eu trago o tutorial para vocês. Então, o processo basicamente foi agora ir engordando, né, as letras na parte de baixo, respeitando ali os espaços, a inclinação. Agora, então, eu tô acrescentando a sombra a todas as palavras, e aí as palavras que foram escritas de branco, eu tô colocando a sombra marrom, e as palavras em marrom, eu tô colocando o branco. Eu quis destacar as palavras ali, né, como eu falei com vocês a respeito da hierarquia, eu quis usar o destaque aí no formato de cor, porque as palavras estão escritas com o mesmo estilo de letra. Então, eu usei de destaque ali a cor diferente na palavra vence e nas palavras se não. E as sombras ali estão intercalando, né? Sombra marrom e sombra branca. E aí, eu encerro a parte da escrita, né? Do desenho das letras, apago alguns borrões ali que eu deixei esbarrando a mão e vou acrescentar agora esses floreios ao redor, que eu acho que fica lindo e ocupa bastante ali, com sentido, né? Ocupa o espaço que tá faltando preencher, para não ficar vazio, para não ficar uma arte meio morta, né? Então, esses floreios, eles casam muito bem. Bom, pessoal, tá aí o resultado. Eu vou apagar. Tô empolgada. Deixa eu apagar a luz. Então, o resultado ficou assim. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Eu gostei muito. Agora eu vou botar a mesa ali no lugar. Vou colocar a mesa no lugar pra ver como que fica tudo. Bom, agora os bastidores é colocar toda a minha bagunça no lugar, aspirar esse pó de giz que suja bastante. Mas eu gostei. Mas eu gostei demais do resultado. Inclusive aquelas linhas ali, achei que deu um toque a mais, como se fosse folha de papel, né? Folha de caderno e tal. Daí eu vou deixar aquelas linhas ali. E é isso, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia de produção aqui nessa sala. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like se você gostou desse conteúdo, para continuar acompanhando os novos vídeos do canal. Abraço, tchau!